Muito bem, meus amigos, eu vou voltar aqui agora a falar sobre chancelas para o método científico, dando continuidade ao vídeo anterior. Então, já falei o que significa essa chancela ideia, proposição, né? Sempre lembrando aqui daquelas lógicas, né? Aqueles princípios lógicos, que é o princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído, ou seja, o princípio da identidade, uma proposição é igual a ela a si mesma. Se você tiver duas proposições contraditórias, uma não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira alternativa. Isso aqui a gente vai retomar um pouco mais para frente, quando a gente for falar sobre Aristóteles, né? Ele que estabeleceu esses princípios. Agora nós vamos falar aqui sobre hipótese, aqui hipótese entendida como hipótese científica. Hipótese é uma proposição ou suposição, um conjunto delas. De natureza criativa e teórica, aceitas ou não, admissível ou provável, mas não comprovada ou demonstrada. De forma não acadêmica, né? Falando de uma forma não acadêmica, uma situação que ainda não se sabe se é, mas que se imagina ou se supõe que seja, para tentar saber como seria se fosse. Hipótese é uma evolução de uma proposição no sentido de torná-la preparada para ser testada. Muitas proposições não evoluem para hipóteses pelo fato de não poderem ser testadas. Às vezes o teste é muito caro, muito demorado, falta de especialistas para fazerem aqueles testes, dificuldades experimentais, ou eventualmente impossibilidade experimental, né? Por exemplo, você vai fazer tem uma hipótese astronômica, você não vai conseguir chegar numa outra galáxia para poder comprovar a sua hipótese. Por exemplo, o que aconteceria com um astronauta dentro de uma espaçonave que viajasse no espaço a 90% da velocidade da luz? Ele morreria? Ou seja, são hipóteses que não podem ser testadas, né? Tese. A tese é, em suma, uma proposição sobre como funciona um fenômeno de interesse. Ela é a resposta para uma pergunta científica e, por isso, tem a forma de uma afirmação. A tese, filosoficamente, é uma nova hipótese que foi testada pelo proponente e que não pôde refutar. Por isso, ela é aceita provisoriamente como resposta da pergunta de trabalho. Então, a hipótese, basicamente, ela antecede a tese. E uma teoria científica, nós falamos isso já no vídeo anterior, é um conjunto de conhecimentos relacionados a um determinado problema de interesse. A teoria, ela pode agregar vários elementos, não só a tese que foi comprovada a partir da hipótese, mas ela pode ter evidências, postulados, axiomas, perguntas, hipóteses, previsões, teses, regras e leis. Portanto, uma teoria agrega uma ou mais teses e hipóteses. Agora, aqui nós temos duas situações, né? Essa aqui é a hipótese falseada, que é extremamente ruim para os pesquisadores, e uma teoria confirmada, que é o sonho final de todo pesquisador. Bom, se uma hipótese que foi enunciada mostrou-se falsa, ou seja, foi refutada mediante observações experimentais ou raciocínios lógicos, a hipótese é dita falseada.
Nesse caso, ela volta ao estágio inicial para ser revista para uma nova tentativa ou simplesmente descartada. O ideal seria que todas as hipóteses falseadas fossem publicadas, evitando o retrabalho de outros cientistas. Isso pode acontecer com hipóteses que já foram anteriormente confirmadas, fazem parte de uma teoria confirmada. Isso pode acontecer muitos anos ou décadas ou até séculos após a hipótese ter sido aceita. Ou seja, você, a qualquer momento, se você conseguir falsear uma hipótese que já havia sido confirmada, uma teoria já confirmada, isso é possível. Isso faz parte da dinâmica do método científico. O que você não pode dizer é simplesmente achar que aquela hipótese está errada, e você falsear uma hipótese, simplesmente pelo seu achismo. Não, você precisa estabelecer métodos de experimentações, para que você consiga refutar aquela hipótese. Então, aqui voltando um pouco, né? Você pode ter situações em que a hipótese ela não foi conclusiva. Não conclusiva chega mesmo ao status de uma hipótese falseada. Quer dizer, você fez um experimento e você não conseguiu chegar à conclusão de que aquele experimento realmente pode ser uma confirmação para a sua hipótese. Nesse caso, nós dizemos que a hipótese ela foi não conclusiva. E também essas hipóteses não conclusivas deveriam ser, juntamente com materiais e métodos, deveriam ser publicadas, mas isso não acontece, né? Ou acontece muito raramente. Tanto a hipótese falseada quanto uma hipótese não conclusiva, elas representam uma certa vergonha para o pesquisador, no sentido de que ele não obteve êxito, não obteve sucesso, né? Ele fez uma aposta que custou dinheiro, muitas vezes o dinheiro do governo, o dinheiro da população, e não logrou êxito nenhum, né? E muitas vezes os cientistas não publicam isso. Mas isso deveria ser publicado não para envergonhar o pesquisador, mas para alertar outros cientistas a não caminharem pelo mesmo caminho, a não ser que eles tivessem novas situações, novos métodos, novos protocolos experimentais para mudar aquela experimentação que antes foi ineficaz, foi improdutiva. E se essa aqui é a hipótese falseada, é o pior dos mundos para os pesquisadores, cientistas, a teoria confirmada é a melhor dos mundos, né? Isso é o que um cientista quer. De preferência, uma teoria que leve a desenvolvimentos tecnológicos, que resulte em benefícios para a população, para a sociedade, etc. Então, depois que uma teoria foi testada inúmeras vezes em diversas condições, por diferentes pessoas, etc., quer dizer, depois que ela está ali, não recém-provada, mas já foi publicada há muitos anos e que já está gerando tecnologia, efeitos positivos para a sociedade, podemos dizer que ela é consistente. Mas nunca podemos dizer que ela é uma teoria definitiva. A teoria definitiva não existe na ciência, pois sempre poderá aparecer um experimento, uma condição específica que nunca fora antes testada e que falseie essa teoria. Isso já aconteceu várias vezes. Costuma-se dizer que a ciência é feita de verdades provisórias. Somente nesse estágio é que uma
teoria é aceita pelos revisores aos pares para ser publicada pelos periódicos. E somente os artigos publicados em periódicos de alto impacto é que possuem relevância no meio científico e são citados por outros cientistas. Então, temos essa teoria confirmada como uma adição ao bojo da ciência como um todo. Então, aqui é importante a gente dizer que o que é fato científico, né? O que a gente chama de fato científico? Quando uma teoria está confirmada e está já há muitos anos confirmado e ninguém conseguiu mostrar que ela não é verdadeira, nós assumimos essa teoria como um fato científico, ok? E outra coisa que precisa ser dito é que para um negacionista dizer que uma teoria é só uma teoria, ele não conhece o jargão teoria dentro da ciência, que tem um significado muito diferente do jargão teoria no sentido popular. Então, quando você está numa conversa entre amigos e alguém fala, não, em teoria sim, isso é só uma teoria, em ciência, dizer só teoria não é só teoria, é tudo teoria, né? Teoria é o máximo que você pode obter de comprovação experimental. Então, quando você fala teoria no jargão científico, você está falando de algo que tem muito peso e é o que existe de mais verdadeiro no escopo da ciência. E quando você fala em teoria, sim, na verdade, você está falando numa suposição, numa proposição, numa ideia, ok? Então, essas chancelas aqui, eu posso mostrar isso naquele diagrama, naquele fluxograma que nós falamos antes, né? Então, primeiro você tem uma ideia, observa o problema, você tem uma ideia, aí dessa ideia você pode evoluir para uma proposição. Proposição aqui você pode se entender como uma proposta, uma suposição, uma hipótese de trabalho, uma conjectura. Aqui, para você partir daqui para cá, você pode usar sua intuição, pode utilizar a vivência, pode utilizar opinião de especialista. O que você não pode fazer é usar negacionismo, ou seja, você negar tudo o que já foi conquistado na ciência, ignorar isso e falar assim, não, eu não quero estudar o que tem na ciência, então eu vou lançar aqui uma proposta, uma suposição, sem querer estudar o que tem na ciência. Não, você não faz isso, tá? Se você for fazer isso, você não passa dessa caixinha primeira aqui. Você não ganha essa chancela de proposição. Aí você enuncia uma hipótese, então você tem uma hipótese. Aí você vai testar a hipótese com experimentos, você tem a tese. Você analisa os resultados e obtém as conclusões. Aí você pode, se a hipótese for verdadeira, você tem uma teoria. Essa teoria confirmada, você divulga os resultados e você pode ter essa teoria confirmada por muitos anos. Se a hipótese for falseada ou parcialmente verdadeira, você poderia divulgar também os resultados, mas essa seta aqui ela é pouco usual. Se ela for falsa, você tem essa chancela de hipótese falseada. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona. Você ganha uma chancela nova a cada passo que você passa nesse fluxograma. Eventualmente uma teoria já pode estar confirmada, consolidada, e alguém descobrir
que essa hipótese é falsa. Esse é um processo custoso, né? Falsificar uma hipótese é diferente de negar simplesmente uma hipótese. Falsificar você leva muito tempo e custo, você tem que fazer experimentos que contrariem aqueles que foram feitos anteriormente. E aí a hipótese falsificada, ela volta para cá, analisa os resultados, se ela for falsa, você tenta novamente todo o processo, e aí você enuncia a hipótese novamente, se você conseguir, e assim você repete todo o processo com novas hipóteses, nova tese. E aí, se for a hipótese verdadeira, você divulgou os resultados. Ok? Então, nas nossas discussões, eventualmente, a gente pode colocar essas chancelas para mostrar o significado das discussões. Então, isso aqui é o que eu estava falando, né? O que é uma teoria científica? Por exemplo, a evolução. A evolução é só uma teoria. Muita gente pensa que uma teoria é só uma hipótese, uma crença ou algo que ainda não foi comprovado com 100% de certeza. Teoria é isso? Não? Não. Na ciência, uma teoria é uma moldura de trabalho, um framework, que explica fenômenos de forma concisa, coerente, sistemática e preditiva. Ela começa com hipóteses que são testadas e que têm tantas evidências que são consideradas válidas. Portanto, quando alguém diz evolução é só uma teoria, tem razão, é só uma teoria, mas uma teoria muito bem comprovada, diferente de dizer, isso é só uma teoria, entendeu? Aqui é uma frase que eu trago aqui de Leonardo da Vinci: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento com que sintam humildes. Isso é algo que tem a ver com um efeito chamado Dunning-Kruger, né? Esses cientistas, David Dunning e Justin Kruger, conduziram um teste com voluntários que envolvia perguntas de gramática e lógica. Antes de revelarem os resultados, os pesquisadores perguntaram às pessoas para avaliarem as suas próprias performances. Os que ficaram melhor classificados subestimaram os seus resultados, acreditando estar apenas acima da média, ou mesmo na média. Já os que erraram mais perguntas eram os que mais se superestimaram. Tá, então, aqui, esse gráfico aqui mostra o efeito Dunning-Kruger. Esse artigo foi publicado, esse trabalho foi publicado em 1999. Aqui está o artigo. Então, o que acontece? Pessoas que não têm nenhum conhecimento, né? Ou muito pouco, nenhum conhecimento, ele não colocou nem assinatura na prova, no teste. Então, já sabia que tinham tirado 0. Mas que tinham um pouquinho ou quase nenhum conhecimento, eles acharam que foram muito bem no teste. Aí os que tinham conhecimento médio acharam que foram mal. E os experts, os caras que sabiam tudo, os professores da área, eles ficaram na média, mais ou menos, né? Pouco acima da média. Ou seja, quem tinha pouco conhecimento achou que tinha ido muito melhor do que o expert no assunto. Então, só volta que pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento com que se sintam humildes. As pessoas sabem que nada sabe, como aquela frase atribuída a Sócrates, né? O que eu sei é que nada sei. Aqui eu vou falar um pouquinho de hipótese de trabalho, né? É uma hipótese de trabalho, é uma hipótese provisoriamente aceita como base para pesquisas futuras, na esperança de que uma teoria sustentável seja produzida, mesmo se a hipótese finalmente falhar.
Como todas as hipóteses, uma hipótese de trabalho é construída como uma declaração de expectativas que pode ser vinculada ao propósito da pesquisa exploratória na investigação empírica. Tá? Então, uma hipótese de trabalho, ela é um elemento acessório do qual você não precisa necessariamente comprovar a hipótese de trabalho. Ela não é objeto da experimentação. Ela difere da hipótese científica, porque a hipótese científica é o objeto da sua pesquisa. Você vai querer provar a hipótese científica. A hipótese de trabalho, ela é uma suposição. São suposições que você faz para dar suporte à sua hipótese científica, o seu trabalho que você quer desenvolver. Eventualmente, se você não consegue comprovar a sua hipótese científica, você enfraquece as suas hipóteses de trabalho, você pode pensar assim. Mas, e se você prova a sua hipótese científica, você não necessariamente prova a hipótese de trabalho, mas talvez você fortaleça elas. A natureza provisória das hipóteses de trabalho torna-as úteis como um dispositivo organizador da pesquisa aplicada. Aqui eles atuam como um guia útil para abordar problemas que ainda estão em fase de formação. Nos últimos anos, os filósofos da ciência têm tentado integrar as várias abordagens para avaliar hipóteses, e o método científico em geral para formar um sistema mais completo que integre as preocupações individuais de cada abordagem. Notavelmente, o Lakatos, o Feinberg, colega e aluno de Karl Popper, respectivamente, produziram novas tentativas de tal síntese. Então, isso aqui nos últimos anos é o século XX, né? Os filósofos da ciência tentaram dar uma força maior para o método científico. Então, exemplo de hipótese de trabalho, a existência da vida extraterrestre inteligente. Esse aqui é um texto de Carl Sagan. O fato básico é que não descobrimos vida extraterrestre, estamos nas primeiras fases de observação. Isso aqui provavelmente lá na década de 80, talvez. A questão está em aberto. Se eu tivesse de fazer conjecturas, eu diria que o universo está repleto de seres muito inteligentes e muito mais avançados que nós, mas isso seria apenas conjecturas. É claro que eu poderia estar errado. Esta conclusão, quando muito, fundamenta-se na possibilidade derivada do número de planetas, da ubiquidade, ou seja, em todo lugar de matéria orgânica, das inúmeras escalas de tempo disponíveis, quer dizer, pode ser que tenha acontecido uma evolução de seres inteligentes em algum sistema estelar distante, e esses seres evoluíram há 10 milhões de anos atrás e já se extinguiram há 9 milhões de anos atrás. Então, são inúmeras escalas de tempo disponíveis para evolução e assim por diante. Veja que aqui existem algumas fundamentações, mas ainda não são provas. E nem existe a possibilidade de testá-las ainda. Então, você pode, eventualmente, desenvolver um trabalho imaginando que exista vida extraterrestre inteligente. Aí você vai procurar, então você vai fazer um trabalho científico de exploração biológica da possibilidade de haver vida em outros planetas, exoplanetas inclusive, ou seja, planetas de outros sistemas estelares. E você assume como hipótese de trabalho que possa existir vida extraterrestre e vida complexa e vida inteligente, que são coisas diferentes, né? Quer dizer, é muito mais difícil existir vida inteligente
do que vida simplesmente. Vida bacteriana muito provavelmente existe. Vida complexa, a probabilidade é menor, talvez seja mais difícil. Mas vida inteligente é mais difícil ainda. Uma evolução de uma proposição antes da formulação da hipótese é a hipótese de trabalho. Quer dizer, antes de você chegar na formulação da hipótese científica, você precisa de uma hipótese de trabalho, você precisa fazer uma suposição. Uma hipótese de trabalho deve estar apoiada em uma boa justificativa que apresente evidências de que vale a pena investir tempo e recursos na tentativa de comprovar a hipótese. Isso está aqui nesse livro aqui. Essa é uma questão de ordem prática. Uma boa hipótese precisa ser justificável para que se possa investir esforços, tempos e recursos financeiros nela. Então, aqui nós temos uma sequência, né? Você parte da ideia. A ideia você pode ter dormindo, você pode ter qualquer ideia, ideias absurdas, ideias que sejam não factíveis, não são absurdas, mas não são factíveis, e podem ter boas ideias. Aí, a partir da ideia, você produz uma proposição. E aqui pode ser hipótese de trabalho também. A partir dessas proposições, você produz hipóteses. Aqui a hipótese, ela você já constrói alguma coisa que vai ter que ser testada posteriormente, já visualizando a tese, o futuro que você quer obter. Então, você já está pensando aqui em como comprovar essa hipótese científica, que é diferente da hipótese de trabalho que está aqui. Então, você constrói toda a experimentação, você constrói nessa fase. A tese, você vai girar essa máquina aqui, você vai fazer a comprovação experimental. E daí você chega na teoria. No contexto científico, a intuição. Né? A intuição somente deve ser utilizada como um critério inicial para priorizar alternativas entre projetos de pesquisa que estão a serem decididos. Mas é preciso tomar muito cuidado, né, com a intuição. A intuição é como ilusão de ótica, ela engana bastante. Às vezes você olha para alguma coisa que parece intuitiva e aquilo ali falha muito, né? Então, ao contrário, aqui você tem esse texto de Mário Quintana. Intuição é quando seu coração dá um pulinho no futuro e volta rápido. Mas ao contrário dessa frase, muitas vezes, especialmente na ciência fronteiriça, aquela ciência de ponta, a intuição falha e falha muito. Então, aqui a gente vai falar mais em outros vídeos de alguns assuntos que a gente não pode usar a intuição falha. Quem conhece mecânica quântica já sabe do que eu estou falando. Aqui tem alguns conceitos que eu não vou falar sobre eles, mas eu vou deixar nesse vídeo aqui, nessa apresentação, para que algumas pessoas possam entender. O que é postulado? Postulado não é usado em física, em si em matemática. Em física, uma lei é uma afirmação a respeito do comportamento da natureza. Então, são coisas assim que antecedem o método experimental. Quer dizer, eles são conceitos que você já assume como verdadeiros, porque eles já foram testados e comprovados tantas vezes que você já parte daí. Então, axiomas, princípios, leis, conjecturas, axiomas e postulados. Então, nós não vamos falar sobre isso, porque aí
o escopo aqui foge muito, mas é interessante vocês saberem que existem alguns princípios que são assumidos, né? Por exemplo, o princípio da conservação da energia, o princípio da conservação das massas, as leis da termodinâmica, as leis de Newton, que foram, de certa forma, contrariadas pela relatividade especial ou restrita e a relatividade geral, né, de Einstein. Quer dizer, é muito difícil você contrariar um princípio, só sendo Einstein mesmo, né? Aqui eu não vou falar sobre conjectura, hipótese, eu vou pular isso aqui. Fato científico. Então, fato científico é algo que já está consolidado na ciência, mas quando a gente fala consolidado, a gente sempre tem um perigo de estar errando, né? Por exemplo, pela relatividade especial, a gente sabe que se você deixar a Terra aos 15 anos em uma nave espacial à velocidade da luz, bom, a velocidade da luz não dá para chegar, né? Começa por aí. E passar 5 anos no espaço, quando voltar na Terra, você terá 20 anos e todos os seus amigos que tinham 15 anos quando você partiu terão 65 anos. Esse fenômeno é conhecido como dilatação temporal na física. Bom, isso aqui é algo que é um fato científico, porque a relatividade geral já foi comprovada, a relatividade especial também já foi comprovada inúmeras vezes. Os aceleradores de partícula comprovam isso diariamente, a astronomia também. Então, não é você acreditar ou não acreditar nisso. Fatos científicos não devem ser desacreditados, principalmente por pessoas que têm preguiça de estudar. Agora, se você quiser fazer aí uma teoria que contradiga a teoria da relatividade de Einstein, boa sorte, mas você vai ter muito trabalho e provavelmente você não vai ter sucesso porque você já tem essas comprovações experimentais desses fatos científicos. Aqui, então, nós temos aqui o conhecimento científico é provisório, falível, refutável e corrigível, de Karl Popper. Todos os fatos científicos estão sempre sendo continuamente investigados. Falsear é diferente de negar. Isso aqui é Karl Popper, né? A falsabilidade popperiana. Isso aqui é o que eu já falei aqui naquele fluxograma, né? Diferença entre cético e negacionista. Bom, o cético precisa ser cético na ciência, tá? Na ciência você não pode ser dogmático. Você precisa tratar a ciência com um ceticismo. Sempre duvidar daquilo que é afirmado e sempre questionar se aquilo foi devidamente confrontado com as experiências. Então, o cético duvida quando faltam evidências que sustentam uma ideia. Já o negacionista duvida quando as evidências conflitam com seus interesses. Veja que o negacionista é um desonesto, né? É um desonesto, um mentiroso desonesto, porque ele tem interesses e ele duvida quando as evidências conflitam com seus interesses. Então não tem conversa com o negacionista. Agora nós temos que ter cuidado com as certezas, né? As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Nietzsche.
O valor da ciência. Apesar da ciência não ser perfeita, porque ela está sempre podendo ser revisitada e ser falseada, etc. Apesar de não ser perfeita, a ciência como base de conhecimento é o que o ser humano tem de melhor para representar a verdade, sem recorrer às suas convicções religiosas, que podem possuir validade no contexto pessoal, mas não no coletivo. A fé é um processo individual. Quando ela é imposta, temos o surgimento das seitas fundamentalistas. Em troca da sua ajuda, ofereço algo de valor inestimável. Minha liberdade? A liberdade pode ser tirada de você. Eu te ofereço conhecimento. Então, o conhecimento obtido de uma forma justa, né, de uma forma experimental, ela tem muito valor. Valor para que você tenha êxito, né? Agora, a fé, ela é importante para quem acredita, né? É um processo de cada um. Né? Quando ela é imposta em termos de surgimento, e nós temos o surgimento das seitas fundamentalistas, aí ela é perigosa, porque a religião fundamentalista de uma outra pessoa pode conflitar com a minha fé pessoal. Os fundamentalistas não acreditam, não respeitam a religião das outras pessoas. Eles acham que a sua verdade é absoluta e que quem não acredita na mesma fé que eles precisam morrer. Então que morram eles, né? Então a gente não tem que ser fundamentalista. Para quem acredita na Bíblia, a Bíblia não é fundamentalista, né? Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A Bíblia ela é laica, digamos assim, né? A liberdade, cada um tem o livre-arbítrio, ok? Cada um acredita naquilo que quer acreditar. Agora, algumas religiões são fechadas em elas mesmas, né? Para eles estão certos e todos os outros são infiéis que devem morrer. E isso dá origem a guerras, a todo tipo de conflito de origem religiosa. Aqui eu tô dando um exemplo de como a intuição falha, né? Quando a gente tem experimentos que não fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e esses experimentos dão um resultado diferente daquilo que a gente está acostumado, isso é totalmente não intuitivo e isso nos incomoda bastante. Por exemplo, esse experimento aqui, ele é feito numa espaçonave que está em órbita da Terra com microgravidade. E quando você coloca uma porca dessas, tipo borboleta, para girar em baixa gravidade, microgravidade, lá no espaço, no vazio, você dá uma girada nela no ar, assim, né, dentro da espaçonave, ela começa a girar. Aí, de repente, ela muda o sentido e começa a girar com as asas da borboleta invertidas em relação à posição original. E gira nesse sentido, e depois faz um flip. Ele faz uma rotação de 180 graus de novo e começa a girar com a borboleta desse jeito aqui. E fica alternando depois de algumas rotações. Esse vídeo que está aqui, ele explica ele mostra esse filme, esse experimento, e isso é altamente não intuitivo.
Isso é algo que nos salta aos olhos e nos incomoda até, né? Porque nós não temos como reproduzir esse tipo de experimento aqui, porque se a gente pega uma porca e gira no ar, ela rapidamente cai ao chão. Mas você tem como repetir algo um pouco parecido com o raquete de tênis, por exemplo, como ele mostra nesse vídeo também. Aqui eu criei só para comparação essa chancela aqui que eu coloquei como argumento religioso. Tá? Até os agnósticos não conseguem enxergar o sentido nesse argumento. Assim como o experimento mental do quarto de Mary, não há como realmente ter conhecimento sobre algo sem ter experiência pessoal. Existe aqui a discussão sobre qualia. Somente quem vive uma dor consegue tentar descrevê-la. Mas quem ouve a descrição da dor pode não ter a mínima noção sobre ela. É possível que as pessoas enxerguem cores distintas, achando que estão enxergando a mesma cor. Não há como provar publicamente, repetidamente, os argumentos religiosos. Mas também não há como falsear os argumentos religiosos. Por exemplo, não há como provar que Deus existe, e nem como falsear a sua existência. Os argumentos religiosos não podem, portanto, pertencer à ciência, porque a ciência, conforme ela foi estabelecida ao longo dos séculos, ela segue o método experimental. Né? Então, se aparecer alguma coisa com a chancela de argumento religioso, esse argumento precisa sair do método científico. Então, apenas aqui como uma brincadeira, né, uma comparação, o fluxo aqui ao lado mostra como acontecem as crenças religiosas. Então você parte de uma ideia, você observa o problema. Da mesma forma que no método científico, o começo aqui até aqui, ela funciona do mesmo jeito, né, partindo da ideia. Aí você verifica a sua regra de fé específica. O problema está previsto na sua regra de fé. O que é regra de fé, né? Regra de fé para os protestantes é a Bíblia. Regra de fé para os católicos é a tradição católica, é a Bíblia, é a encíclica papal, é o catecismo, é a Igreja Católica. Tem todos esses elementos que compõem as regras de fé do catolicismo. E aí, se você for pro islamismo, né, você tem ali o Alcorão, você tem no judaísmo, você tem a Torá, os livros da Cabala, né, os livros sagrados lá do judaísmo, a própria Bíblia, né, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Se você for, por exemplo, em religiões asiáticas, como o hinduísmo, você tem ali alguns mantras, alguns livros sagrados também. E aí você verifica nessa sua regra de fé específica se o problema que você está querendo observar está incluso ali. Se o problema estiver previsto, aí você tem um argumento religioso. Se não, o problema não tem solução, é considerado um mistério divino. Se você acredita pela fé ou por alguma experiência pessoal, se você não acredita, volta aqui. Se você acredita, essa interpretação é considerada verdadeira exclusivamente para você e quem acreditar nela. Quem não acreditar, sinto muito, não vale. E aí você divulga os resultados, né, dá esse testemunho da sua crença, mas isso não tem validade científica. Então isso aqui seria o fluxograma religioso.
A principal diferença é que os experimentos são pessoais e, portanto, não são aceitos no método científico. Aqui, então, eu fiz uma comparação entre os dois métodos, o método científico, que a gente já tinha visto antes, e esse religioso que a gente viu somente agora. Então, aqui está método religioso, método científico, em rosa aqui. Observe que os dois métodos são independentes. Tá? Existe apenas uma linha tracejada indicando que alguma descoberta científica pode, eventualmente, explicar alguns fatos religiosos. Um exemplo seria uma descoberta arqueológica. Você foi lá no texto sagrado, por exemplo, na Bíblia, você verificou que tem uma cidade perdida e que está citada na Bíblia. E você identificou aquela cidade, por exemplo, como cidade de Sodoma. Aí você pode pegar essa cidade que está ali descrita no livro sagrado, né? Livro aqui e você pode fazer uma ligação com aquilo que você interpretou como sendo verdadeiro, exclusivamente para você e para quem acreditar. Mas observe que não existe nenhuma seta que parta do método religioso e que entre aqui no método científico. Tá? Não tem como ter isso, porque dentro da teologia cristã, por exemplo, você nem poderia ter isso, né? Senão Deus estaria favorecendo os cientistas no processo da salvação. Isso dentro do cristianismo, tá? Então, algo semelhante a uma hipótese não falseada seria problema sem solução considerado mistério divino. Seria semelhante aqui. Então é isso. Você tem o mesmo diagrama, mesmo fluxograma científico aqui e o religioso aqui independente, totalmente independente. Cientista também é gente. Muitas pessoas acham que cientistas são todos gênios. Não, não são. Alguns até são. Mas a maioria das pessoas são normais. Praticam esporte, gostam de ler quadrinhos, etc. Fazer coisas normais. Cientistas fazem erros com frequência e erram muito, mas é assim que se aprende. Os cientistas não sabem tudo de tudo, mas eles pesquisam quando tem alguma dúvida, alguma falta de conhecimento. E hoje com o Google, você rapidamente acessa o conhecimento que você está precisando. E quando eu falo Google, não estou falando apenas de páginas na internet, mas estou falando também de artigos científicos, né? Você, não só pelo Google acadêmico, mas por sites como PubMed, por exemplo, você acessa rapidamente todas as informações, ou muitas das informações que você está precisando rapidamente. Cientistas frequentemente precisam de ajuda um dos outros. Às vezes um biólogo precisa de um matemático para fazer um cálculo, ou um físico precisa de um biólogo para entender algum fenômeno biológico, etc. Cientistas nem sempre tiraram as melhores notas na escola da infância, ou seja, eles não são gênios, sempre gênios, mas são pessoas muito esforçadas e muito dedicadas, e muito produtivas também, né? Você pode ser muito inteligente e na hora de você fazer um trabalho científico, você não conseguir se expressar bem. Então, cada um dentro da sua limitação consegue produzir bastante coisas. Principalmente se você tiver cooperação entre as pessoas, né, como está nesse quadrinho. Bom, o método científico se constitui num processo que ao longo do tempo filtra as hipóteses que vão surgindo, permitindo alojar no seu interior, no seu bojo, né, aquelas hipóteses que parecem ser verdadeiras.
Então, as publicações científicas representam o que está dentro da ciência. Então, ela se materializa a ciência, né, pelos artigos científicos. Então, é como se a gente tivesse aqui uma caixa. Quando a gente consegue passar por essas etapas aqui, você consegue enfiar dentro dessa caixa chamada ciência aquele conhecimento que acabou de ser adquirido. Mas se alguém, em algum momento, pode ser na semana seguinte, no mês seguinte, um ano depois, ou 10 anos, ou 100 anos, um século, 5 séculos depois, alguém pode olhar dentro dessa caixa e verificar, não, isso que foi publicado aqui é falso. Eu comprovei que é falso. Aí isso é retirado pelo processo de falseabilidade popperiana, ok? É importante que se diga que muitas áreas não se relacionam com a ciência. Então, quando eu falo não se relacionam, não fazem parte da ciência aqui, né? Você, por exemplo, tem ficção científica que ela se relaciona, a ficção científica, ela olha para a ciência, muitas vezes não olha, né? Então, não existe um compromisso de uma ficção científica ser aderente ao conhecimento científico. Deveria ter esse compromisso, mas a gente vê muitos filmes e livros de ficção científica que são totalmente fantasiosos. Então essas outras áreas não são relacionadas com a ciência. Você tem, por exemplo, a arte, muitas vezes uma publicação de ciência popular, muitas vezes utiliza diagramas belíssimos, arte, né, para representar planetas, e a divulgação científica utiliza muita arte. Mas a arte usa a ciência, não a ciência usa a arte, tá? Super-heróis, magia, ocultismo, misticismo, astrologia, obscurantismo, charlatanismo, tem muito charlatanismo, muitos conhecimentos inúteis, feitiçaria, bruxaria, inverdades, né, mentiras, loucuras. As religiões também, tem muitas falsas religiões aí que querem basear os seus dogmas na ciência, e isso é falso. Né? Não existe, a ciência não dá margem para que nenhuma religião se aproveite do que existe dentro da ciência. Algumas religiões querem se basear na ciência, mas a ciência jamais se baseia nessas religiões, ou em qualquer religião. Nem mesmo a minha religião. Teorias da conspiração, ufologia, né? Tem muita gente que quer relacionar a ufologia com ciência. Não é. A ufologia pode estar relacionada com pseudociência. Então tem muitas superstições, muitas crenças e superstições, está aqui. Então, é importante deixar isso claro, né, que a ciência ela se isola disso tudo, ela não deixa. Porque se você for pegar aquilo que era considerado ciência na Idade Média, muitas dessas coisas aqui, magia, metafísica, pseudociência, loucura, misticismo, astrologia, obscurantismo, charlatanismo, conhecimentos inúteis, feitiçarias, esoterismo, opiniões, achismos, crenças e superstições, religiões, inverdades, medicina alternativa. Essas coisas estavam misturadas aqui na ciência, né? Então houve um esforço no final da Idade Média para que se organizasse isso. Não, o que é ciência, o que é resto, é resto.
Aqui está uma frase de reflexão, né? Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. A maioria das pessoas não possuem uma compreensão profunda do que é o método científico. Aqui então tem uma discussão que eu vou falar aqui mais para frente sobre a ciência, porque mesmo cientistas acabam se atrapalhando com relação ao que é a ciência. Muitos dos cientistas profissionais não compreendem totalmente em profundidade o método científico, apesar de acreditarem que sabem, mas agem por instinto, com boas intenções. Só que de gente bem intencionada o inferno está cheio, né? A impressão que fica é que se todos os cientistas tivessem que se aprofundar na história e em todos os conceitos da metodologia científica, perderiam tanto tempo que deixariam de fazer boa parte de suas pesquisas, aos quais eles são especializados, né? Isso acontece quando é preciso cumprir exigências burocráticas das publicações ou das agências de fomento às pesquisas que observam normas metodológicas. A preocupação com a forma acaba ultrapassando a preocupação com o conteúdo. Então a gente vai ver aqui a origem do método científico, né? Na Idade Média, a maioria da população era analfabeta, muito ignorante e estava sujeita a muitas crenças, superstições e charlatanismo. As superstições e crenças religiosas eram levadas muito a sério, levando muitas vítimas à tortura e à morte, muitas vezes por acusações falsas. E em nome da Igreja, ou apesar da Igreja, muita gente acusada de bruxaria morreu, contrariando os ensinamentos de Cristo, que nunca pregou algo parecido com a Inquisição. Diante de tanta ignorância, ideias inovadoras começaram a surgir. Até o Renascimento, a humanidade estava muito envolvida com essas crenças que atrapalhavam o processo de reconhecimento do que era verdade ou apenas crença infundamentada. Existia na Idade Média e no início do Renascimento uma situação de bagunça. Qualquer ignorante ou charlatão podia dizer alguma coisa sobre um assunto e o que ele dissesse tinha o mesmo impacto, o mesmo valor, a mesma credibilidade que alguém que tivesse pesquisado muitos anos sobre esse mesmo assunto. É o que acontece com os negacionistas do dia de hoje, né? Você tem muita gente falando bobagem e postando na internet como se fossem gênios daquele assunto, e muita gente aplaudindo e seguindo e colocando muita gente em risco, né? A população não tinha parâmetros para saber em quem confiar. A situação era desanimadora para os pesquisadores mais sérios, pois eles eram igualados aos charlatões ou àqueles que faziam uma ciência de baixo nível. Como a humanidade poderia se livrar dessas crenças, superstições, religiões, magias, etc., e focar no desenvolvimento de trabalhos sérios que pudessem trazer resultados úteis para a humanidade? Foi preciso então que algumas diretrizes fossem tratadas complementando o método científico empirista, né, baseado na experiência, intuitivo e dedutivo, que apesar de já aceito desde Aristóteles, não era o suficiente para eliminar do meio científico as impurezas das superstições. Foi aí que a gente começou a ter, então, uma discussão mais séria, né, com Francis Bacon, com essa obra Novum Organum. Ele propôs mudar isso com o que ele chamou de ídolos. Bacon propõe retirar do bojo da ciência esses pensamentos inúteis, que são vícios para o desenvolvimento científico. Então ele começou a separar o joio do trigo, o que prestava e que devia estar contido no bojo da ciência, de todos aquelas coisas inúteis que eu citei aqui anteriormente. Então ele começou a fazer essa limpeza, tirando esse lixo todo de dentro dessa caixa chamada ciência.
Então, o primeiro que teve essa iniciativa foi Francis Bacon, considerado um dos pais do método científico moderno. E aí a gente teve vários métodos científicos, o método de Galileu Galilei, de Francis Bacon, de Descartes, método dedutivo, indutivo, método hipotético dedutivo, método dialético, método fenomenológico. Aqui eu estou falando só do método cartesiano, dividido em evidência, análise, ordem e numeração.